boa tarde a todos. Mais um episódio de O Movimento Total. Hoje temos aqui como nosso convidado Rodrigo Amaro, o presidente do Caldas Sport Clube. Rodrigo, bem-vindo, obrigado por teres vindo. Nós costumamos fazer a pergunta elementar logo, quem é o Rodrigo Amaro e como é que começou a tua ligação ao Caldas Sport Clube? Então, antes de mais, também boa tarde a quem nos está a ver, agradecer o vosso convite para participar nesta conversa e falar um pouco do Rodrigo e falar também um pouco do Caldas e deste período em que nos encontramos de eleições para os órgãos sociais para o triênio 2026-2029. Relativamente à questão, o Rodrigo, fora do futebol, o Rodrigo de hoje ou o Rodrigo ao longo da sua vida? Há várias dimensões do Podes Rodrigo. falar ao longo da vida, para as pessoas também terem uma noção que é o Rodrigo. Sim, o Rodrigo hoje divide-se muito, além da sua função como presidente do Caldas Sport Clube, onde já fica a sobrar pouco tempo. Acredito. E, portanto, a minha vida divide-se muito entre o trabalho, a minha área profissional e a minha área, e depois também a minha vida pessoal, onde tento aproveitar o tempo que me sobra para desanuviar e também ter alguns momentos onde desligo, por assim dizer, com a Rita, com a nossa família, com os nossos amigos. Mas, portanto, tenho aqui uma rotina muito definida entre a minha área profissional, o tempo que me vai sobrando do Caldas para aproveitar entre a família e amigos. Agora, o Rodrigo tem 35 anos. Já agora, qual é a tua área profissional? Eu sou licenciado em Geografia. Atualmente pode-se dizer que sou funcionário público. Mas o Rodrigo, com 35 anos, a minha vida foi sendo também, por assim dizer, um carrossel, uma montanha-russa. Considero que a minha vida teve várias fases. Houve uma primeira fase que eu, se calhar, defini até aos meus 18, 19 anos, onde completei o ensino curricular e também alimentei muito o sonho de um dia ser, quem sabe, na altura, quem sabia, ser jogador de futebol. Depois, obviamente, cheguei à conclusão que não era por ali o caminho e, portanto, iniciei o meu percurso académico e, portanto, entrei numa segunda fase onde consegui concluir a minha licenciatura na área da Geografia. Depois, mais tarde, iniciei também o meu percurso profissional. Nessa segunda fase também foi onde comecei a desenvolver a minha participação cívica em várias dimensões e agora, mais recentemente, há 2 anos, abracei este desafio de me candidatar à presidência do Caldas Sport Clube e que correu bem e que onde fui eleito, onde os sócios do Caldas depositaram em mim a sua confiança, em mim, na minha equipa, como é óbvio, e durante estes 2 anos, foram 2 anos de muito trabalho. A minha ligação ao Caldas nasceu de uma forma, diria, um pouco, ou seja, não muito tradicional, um bocado sui generis. Porquê? Porque muitas das vezes estas ligações aos clubes têm uma ligação familiar, quase umbilical, a pessoa nasce e automaticamente feita sócia, porque tem na família alguém que foi dirigente, ou é jogador, ou foi jogador, e portanto há ali uma ligação muito, muito forte, muito estreita. No meu caso não foi bem assim. Eu por volta dos meus 7, 8, 9 anos fui assistir ao vivo um jogo de futebol ao Campo da Mata. E aquele desporto, eu já gostava de futebol, já jogava futebol nos recreios, com os colegas. E lá também, junto no bairro onde eu vivia, com os meus vizinhos, os meus amigos. Portanto, esse gosto do futebol já existia, mas o ambiente do jogo, do futebol, a sério, uma equipa de futebol, neste caso 2 equipas a jogarem entre si,
essa realidade, esse contacto só tive quando fui pela primeira vez ao Campo da Mata. E, portanto, esse contacto, esse primeiro contacto que eu tive com o Campo da Mata e com o Caldas Sport Clube foi o primeiro desbloqueador desta ligação. Ainda te lembras qual é que foi o jogo? Isso já não. Agora sei que fui na altura com vizinhos e na altura com o meu padrasto, e portanto fomos ver o jogo e sei que gostei, tanto que gostei que depois a seguir a isso quis-me tornar sócio do Caldas, consegui-me fazer sócio do Caldas, o meu vizinho ajudou-me nesse processo. Passado 2 anos, ele também me levou aos treinos na altura dos infantis do Caldas. Boa. E portanto a minha ligação foi construída, ou seja, não foi imposta, foi natural. Foi um desejo teu, digamos. E foi sendo construída, foi-se fortalecendo à medida que os anos iam passando. Mas jogaste na formação, então? Joguei na formação, joguei nos infantis, depois tive ali um interregno, depois voltei nos iniciados, e depois fiz os iniciados até aos júniores. E depois deixei, depois voltei como seccionista no futsal, há uns anos, entre 2014 e 2016. Depois o futsal também deixou de existir no Caldas Sport Clube. Ainda pertencia à comissão administrativa do Jorge Reis, antes de se tornar uma direção. Foram ali 6 meses. Depois, nessa altura, eu voltei a centrar a minha vida novamente em Lisboa e achei que não tinha tempo e disponibilidade também para continuar. E, portanto, mantive-me como adepto e sócio do Caldas e até há 2 anos, onde decidi avançar com uma candidatura. Portanto, a minha ligação com o Caldas foi esta, foi assim um pouco natural, não foi imposta, foi sendo construída e pronto, foi-se fortalecendo, e hoje em dia eu tenho um carinho enorme pelo Caldas. O Caldas é o meu primeiro clube, eu digo isto em vários locais e várias conversas que vou tendo com outras pessoas que conheço e outros amigos que tenho de outros meios. O Caldas é o meu primeiro clube e é aquele clube que eu quero ver sempre bem, a atingir os seus objetivos, proporcionar também oportunidades únicas como proporcionou a mim ao longo da minha vida, de criar amizades, de ter experiências desportivas que muitas vezes não temos noutros contextos. E portanto é isso, que é essa ligação, é esse o sentimento que eu tenho pelo Caldas, e que também me faz e motiva a tentar fazer o meu melhor pelo Caldas. Muito bem. Então, já és presidente do Caldas, como é lógico. Como é que foi agora este último mandato? Qual é que foi o maior desafio, os maiores desafios que tiveste neste mandato? Assim, eu considero que há 2 desafios fundamentais nestes 2 anos. O primeiro desafio, e crucial para garantir a atividade e continuidade do clube, era a dimensão financeira. Portanto, acho que há aqui 2 dimensões. Uma das dimensões fundamentais era a financeira, porque o Caldas vinha a apresentar um trajeto a nível de resultados financeiros negativo. Isso é conhecimento público, é conhecimento dos sócios, que conseguiu inverter no último exercício, que nós tivemos só um pequeno contributo, mas que só foi possível graças a uma receita extraordinária, que foi a venda do ativo de um atleta que tinha contrato profissional e que era formado no Caldas. E depois também graças ali a uma antecipação de verbas num período final desse exercício e dessa época desportiva, 2023-2024. E, portanto, essa receita e essa antecipação permitiu que o ciclo fosse invertido, o ciclo de resultados negativos fosse invertido para um resultado positivo, mas ainda assim muito curto. Sim. Isto numa fase em que nós entramos e que ainda estávamos numa fase de adaptação, obviamente que também nos criou várias dúvidas se nós seríamos capazes de identificar despesas que podíamos reduzir ou eliminar e identificar áreas que não estavam a ser exploradas e que podiam ser exploradas como receitas, e outras que já estavam a ser exploradas, mas que ainda tinham potencial
para serem ainda mais exploradas. E, portanto, foi esse o nosso desafio, grande desafio logo à partida, e que conseguimos atingir, porque o primeiro exercício que apresentámos um resultado positivo de 47 mil euros sem vendas extraordinárias. Os dados que nos mostram já neste exercício de 2025-2026, a tendência também é para um resultado positivo. Isso, portanto, deixa-nos, ao dia de hoje, relativamente tranquilos e descansados, até para futuro, seja eu ou seja outro candidato que possa aparecer e consiga ter a confiança dos sócios. Portanto, nesse ponto estamos confortáveis e achamos que conseguimos esse desafio, passar nesse desafio com sucesso. Foi o primeiro. Depois o segundo desafio que eu entendo tem outra dimensão também muito importante no clube, é a gestão das derrotas e das expectativas. Qual é isso? Porque nós estamos a falar de desporto, não estamos a falar de uma associação recreativa ou social. Uma organização de bailes, como é lógico. Não é? Estamos a falar de um clube que desenvolve atividade esportiva, onde há vencidos e há vencedores, e onde se criam muitas expectativas. E no caso do Caldas, felizmente, ao longo dos anos, foram sendo criadas muitas expectativas. Por vezes até, se calhar, irreais. Porque, tendo em conta a nossa dimensão e as condições que nós temos, o contexto em que nós estamos inseridos e com quem estamos a competir, nós temos armas diferentes e aquém das armas que os outros têm. E este ano, principalmente, nós conseguimos, numa primeira fase, criar uma expectativa em sócios, adeptos, amigos do Caldas, muito grande, porque tivemos uma primeira fase com bons resultados, onde estávamos bem classificados, na Taça de Portugal fomos passando eliminatória a eliminatória e conseguimos eliminar uma equipa da primeira divisão, e isso é evidente e é legítimo que cria expectativas. Mas quem está numa direção tem que estar sempre no meio. Não pode estar no 8, não pode estar no 8, nem pode estar no 80. Ou seja, nem pode deixar que o seu estado de espírito seja afetado de tal ordem que não tenha forças para continuar. Claro. Ou que se deixe iludir porque está a vencer e acha que nunca vai chegar o dia em que vamos perder. Portanto, esse é um grande desafio para quem é dirigente, conseguir ter sempre força para motivar quem está à sua volta, para, mesmo nas derrotas, se tenha força para continuar a trabalhar. E nós, infelizmente, depois tivemos aqui uma série mesmo muito negativa de resultados, que depois culminou com aquele episódio da Taça de Portugal, que também nos afetou fortemente. Sim. E depois também com a saída do nosso treinador, do Mr. José Vala, que era treinador do Caldas há 10 anos e que era sinónimo de estabilidade, que é um homem de quem eu tenho um enorme respeito, uma enorme consideração e admiração, e pronto, chegámos a um ponto em que ele próprio também sentiu necessidade de se afastar. Isso também não, ou seja, esse período foi muito difícil. Sim, foi muito difícil nós, após essa decisão, tomarmos decisões corretas que defendessem os interesses do Caldas, sim, que protegessem o grupo, que dessem condições para reagirmos, porque sabíamos que automaticamente íamos começar a preparar uma fase de manutenção, e para o Caldas é muito importante estar numa Liga 3, e nós optámos pelo Mr. João Aguiar, e acho que fomos felizes nessa escolha, e ele tem comprovado isso. Só falta a cereja no topo. Ganhar. Ele tem ganho. Só falta a cereja no topo do bolo, que é matematicamente garantirmos, claro, a permanência, a manutenção na Liga 3. Sim, portanto, sim, este ano tivemos noite em termos de adeptos, sócios e amigos do Caldas. Houve aqui uma grande montanha russa, mas quem é dirigente tem que tentar estar sempre
equilibrado e dentro desse equilíbrio motivar quem está à sua volta e tomar decisões acertadas e que beneficiem sempre a continuidade do clube e a sustentabilidade do clube. Claro. Olha, Rodrigo, tu acabaste de dizer há bocado, havia as duas dimensões, tu falaste na parte financeira e bem, agora a parte desportiva, gerir as vitórias e as derrotas não é fácil, não é? Então, partemos do pressuposto, e eu tenho acompanhado também o Caldas, o clube hoje está melhor, certo? Em que é concretamente? Na tua ótica, como é que o clube está melhor? É assim, o clube que nós herdámos, digamos assim, assim, é a palavra. Há 2 anos era logicamente um clube diferente daquilo que temos hoje. Não só do ponto de vista financeiro, sim. mas também a outros níveis. O que nós, nestes 2 anos, tentámos incidir a nossa ação, desde logo, foi tornar um clube que era estritamente futebol e alargá-lo e dar-lhe corpo à sua nomenclatura. É Caldas Sport Clube, não é Caldas Futebol Clube. E, portanto, desenvolvemos modalidades. E isso foi um passo importante para até o contacto que o Caldas tem e a abrangência que o Caldas tem na comunidade caldense. Isso fez com que nós chegássemos a franjas da população caldense que não chegávamos se continuássemos restritos ao futebol. Então, tem outras modalidades? Temos o handball, formação, temos o ténis de mesa, tem formação, competição e parte recreativa, e temos bilhar só competição séria. Portanto, nós conseguimos aqui alargar esse espectro da atuação do Caldas Sport Clube. Isso é alguma diferença que acho que beneficiou também a imagem e o contacto que o Caldas foi tendo com a população caldense e com as instituições. Depois, dentro das nossas limitações, fomos desenvolvendo algumas melhorias. Sim. Na Quinta da Beneca, no Campo da Mata, e estamos a desenvolver iniciamos um processo de regularização do Campo da Mata, que é fundamental para a continuidade do Caldas na utilização do Campo da Mata e na melhoria do próprio Campo da Mata, que sofreu melhorias com a anterior direção e que eram necessárias, mas para futuro e para receber outro tipo de jogos de caráter profissional, ainda é necessário fazer ali outro tipo de intervenção. E quem conhece o Campo da Mata sabe que aquela parte técnica, aquela zona técnica dos balneários, da lavandaria, necessita urgentemente de uma intervenção profunda, mas isso também só é possível se a questão da regulamentação da titularidade do Campo da Mata esteja definida, que até ao dia de hoje não esteve, e portanto estamos nesse processo de regulamentação, definição do título de propriedade do Campo da Mata. Isso será muito importante para o futuro do Caldas Sport Clube. Depois também desenvolvemos durante estes 2 anos outras dimensões. A dimensão por exemplo, da marca Caldas. Há muitos anos que se falava que a necessidade que o Caldas tinha de desenvolver mais merchandising, mais diversidade de artigos, ter uma loja digna a funcionar e ali a mostrar os artigos do Caldas, onde as pessoas pudessem automaticamente adquirir os produtos. Sim. E nós fizemos esse trabalho. Também participámos em eventos organizados por outras associações, outras instituições e também pela Câmara Municipal. Isso também fez com que nós levássemos a marca Caldas, o Caldas Sport Clube, a esses eventos e estivéssemos em contacto com a comunidade. E, portanto, o Caldas desenvolveu-se ao longo destes 2 anos neste sentido, dentro das limitações inerentes a um clube que financeiramente durante alguns anos apresentou resultados negativos. Isso tem consequência, muitas vezes não no imediato, mas nos anos seguintes. Nós tentámos fazer neste trabalho de SAPA, que foi potenciar estas áreas dentro do clube, que podiam ser diretamente
exploradas e dinamizadas por nós, mas depois também o contacto com as próprias instituições, com as próprias empresas. Eu julgo que nós, nestes 2 anos, conseguimos inverter um bocado aquela tese de que os empresários, não existe indústria nas Caldas, os empresários não estão a apoiar o desporto, não estão a apoiar o Caldas. Nós, em todos os contactos que fomos fazendo, fomos sempre bem recebidos e houve sempre boa vontade de ajudar dentro também das condições que a própria empresa tinha e até onde eles podiam ir, e nós agradecemos toda a ajuda que nos possam dar. E, portanto, houve aqui também, nesse trabalho de relação com os próprios patrocinadores, com o próprio tecido económico das Caldas da Rainha, e não só, Sim. esse trabalho de criar uma relação win-win. Ou seja, essas empresas ganharam alguma coisa porque estavam associados a um clube que tem credibilidade, que é respeitado pelas instituições que gerem diferentes modalidades esportivas em Portugal, e ao mesmo tempo o Caldas também ganhou, obviamente, porque teve ali acesso a receita que de outra forma não a teria. Vocês criaram uma espécie de valor acrescentado para as empresas, para elas poderem se associar ao Caldas. Isso também é importante, é realmente a marca do Caldas. Sim. Basicamente foi esse trabalho que definimos. Definimos vários pontos de dinamização, de exposição das próprias marcas, diferentes valores, diferentes tipos de exposição ajustados também àquilo que cada um procura. Hoje em dia também as redes sociais potenciam também isso. São uma ferramenta extraordinária para vender, entre aspas, a possibilidade de terem ali mais um canal de exposição, de mediatismo, entre aspas, né? Promoção da própria empresa, daquilo que eles fazem, e isso também temos feito. Ainda, por exemplo, esta semana, no Dia do Pai, saiu um vídeo de um parceiro nosso, que é uma empresa de cutelaria, o Ivo Cutelarias, e portanto, ou seja, estou a ver que estão a trabalhar nas bem redes sociais, estão a trabalhar, e não foi só com o Ivo, já foi com outras marcas, com outras empresas que são parceiras e são patrocinadores do Caldas, e portanto não é só a publicidade tradicional no campo ou nas camisolas, mas também é depois nas redes sociais, e hoje em dia as redes sociais têm um alcance brutal, portanto temos aqui, o importante foi identificarmos o que é que podíamos explorar e o que é que não estava a ser se calhar devidamente explorado, e acho que conseguimos identificar rapidamente, porque nós tivemos que ter aqui um período de adaptação muito rápido. Temos aqui uma fase de adaptação, mas praticamente já estávamos numa fase de implementação. Porque se estivéssemos só numa fase de adaptação, dificilmente iríamos conseguir obter resultados. Falaste agora há pouco no merchandising. Antes de nós fazermos um pequeno intervalo, quais é que é os sítios nas Caldas onde efetivamente alguém que tenha interesse pode ir adquirir um produto Caldas, uma camisola, qualquer coisa, uma bandeira? Existe? Neste momento temos na sede, que é a sede administrativa que se encontra no Centro Comercial Avenida. Em dia de jogo temos a nossa loja no Campo da Mata, e a loja Ramiro também vai tendo ao longo do ano alguns artigos do Caldas Sport Clube, e as pessoas que forem lá podem logo adquirir ali os produtos que ele tiver lá em stock. Assim como no ano passado tivemos, e este ano alguns produtos ainda encontram-se lá em algumas juntas de freguesia. Loja online, temos uma loja online, mas não tem muitos, ainda não tem uma dimensão, digamos, é isso? Não tem muitos produtos, ou seja, tem a camisola oficial, a principal e alternativa, tem a mochila, ou seja, não está potenciado ao máximo, e não tem a diversidade de artigos que nós temos atualmente disponível para quem quiser comprar. Mas em termos de locais físicos, são estes: é a sede, é a loja Ramiro, é a loja no Campo da Mata, e temos algumas juntas de freguesia que também têm alguns apontamentos, alguns artigos do Caldas, e que as pessoas que se deslocarem lá podem adquirir. Vamos fazer uma pequena pausa, voltando já a seguir.
Fora da Caixa, a rádio 100% positiva, 24 horas por dia. Viva, estamos de volta. O Movimento Podcast Movimento Total. Estamos à conversa com o Rodrigo Amaro, presidente do Caldas Sport Clube. Rodrigo, eu também tive conhecimento que vocês no Caldas começaram a tratar de novos meios de pagamento para os associados, para os adeptos, bilhética, mensalidades. Explica-me lá um pouco isso, qual é o ponto de situação disso? Sim, há alguns anos, não sei se são muitos, mas eu recordo pelo menos alguns, tem sido algo até levado a Assembleias Gerais, que eram os métodos de pagamento. Questão do método de pagamento por débito direto, ou entidade de referência. Nós, nestes 2 anos, com o objetivo também de modernizar o modus operandi dos nossos colaboradores na sede, mas também facilitar o acesso dos sócios e adeptos a determinadas vantagens ou neste caso pagamento de cotas Compra de um bilhete? ou adquirir um bilhete, ou no caso de querer adquirir um bilhete, o que nós fizemos de imediato, logo nos primeiros meses, por exemplo, foi criar o pagamento por MBWay. A limitação que nós temos é o plafond, que eu tenho um plafond mensal e normalmente esgotamos sempre esse plafond relativamente... Pode ser um bom sinal, não é? Sim, é sinal que as pessoas estão a utilizar e que foi bem, e que entrou bem junto de quem está envolvido no clube e tem que pagar as mensalidades, ou tem que pagar as cotas, ou quer pagar um artigo. E desse ponto de vista acho que entrou bem e as pessoas aceitaram e começaram a utilizar. O facto de ter um plafond limita-nos e portanto todos os meses chega ali um determinado dia e já não dá para efetuar pagamentos por MBWay. O que faz com que nós tenhamos a vontade de implementar o pagamento por débito direto e entidade de referência e estamos num processo com a entidade bancária com quem trabalhamos, no sentido de rapidamente implementar, pelo menos dentro da rapidez possível, essa modalidade e pôr essa modalidade à disposição tanto de sócios como de adeptos. Depois, outra implementação que também fizemos durante estes 2 anos e que também estava identificada e que também nos liberta bastante em termos de funcionamento, por exemplo, de uma bilheteira em dia de jogo, sim. Que criava vários constrangimentos, porque muitas das vezes o sócio-adepto vai mais em cima da hora do jogo e ainda tem que comprar o bilhete e criava-se filas e fazia com que muitas das vezes alguns sócios e adeptos só entrassem quando o jogo já estava a correr, 10, 15 minutos e portanto isso também não é o que pretendemos e foi por causa desse constrangimento que quisemos rapidamente, dentro das nossas possibilidades, avançar com a venda de bilhetes online. Já é uma realidade, já temos uma média de entre 100 a 150 bilhetes vendidos online, ou seja, ainda está aqui num processo ainda de maturação. Se habituar, as pessoas têm de habituar. Sócios adeptos que desconhecem, que ainda acabam por ir comprar o bilhete físico, preferirem o bilhete físico e estão no seu direito. Agora, acreditamos que esta modalidade nos irá permitir não só aquilo que nos está a permitir hoje, que é desafogar o acesso à bilheteira, sim, mas também no futuro, por exemplo, a venda de bilhetes online, os bilhetes de época online, a criação de cartões com QR Code e essa leitura ser através de um cartão QR Code e, portanto, existir até um cartão virtual e já não... Portanto, começámos gradualmente a eliminar ou a reduzir ao máximo a existência de cartões ou bilhetes físicos. Portanto, isto é um processo, tem sido bastante útil, tem tido alguma receptividade, ainda temos margem,
Lá está aquela conversa que estávamos a ter de identificar áreas que podem ser exploradas. E as Esta nadas também. é uma área que não existia, que nós implementámos e que agora conseguimos ter também a capacidade de perceber que ainda tem aqui um caminho grande para ser percorrido. Mas sim, a nossa intenção é continuar a inovar e a modernizar o clube. Por isso é que também apresentámos uma revisão estatutária, por isso é que temos um site que também está a ser revisto, por isso é que temos as redes sociais e temos atualmente uma empresa que trabalha connosco no desenvolvimento de conteúdos. Portanto, são tudo melhorias no sentido de modernizar e atualizar o clube ao século em que vivemos, porque é necessário, porque os outros clubes, os nossos concorrentes, Os nossos, os nossos concorrentes, muito essa. que eu vejo que muitas das vezes não são só os clubes do nosso conceito, porque esses até muitas vezes são amigos. Sim. E nós cooperamos e temos boas relações e ajudamos mutuamente a crescer em conjunto, mas os nossos concorrentes são os clubes, por exemplo, estão numa Liga 3, esses também vão introduzindo melhorias, e se nós não introduzimos melhorias também, vamos ficando para trás. Claro. Tem que se ir acompanhando. E portanto nós temos que andar sempre à frente, e dentro das nossas possibilidades, lá está, as nossas limitações, temos sérias limitações, mas há coisas que dentro das limitações que temos conseguimos ainda assim, com trabalho, com esforço, com, lá está, também esses acordos que vão sendo feitos de troca de publicidade, conseguir um serviço, não tem que ser tudo em troca de valores monetários, pode ser em serviços, e portanto esta relação e tentar criar essas plataformas de entendimento também beneficiam depois o clube como um todo, que é esse também o objetivo de modernizar, e depois não é só o contacto, a modernização do clube não se vê só no contacto que é feito com o exterior, com os sócios, adeptos, os amigos do Caldas, é também internamente com os colaboradores. Os órgãos sociais, a direção é amadora, não é? Mas o Caldas tem colaboradores que trabalham e que estão a tempo inteiro no clube, e que são eles que fazem com que o clube ande para a frente e esteja diariamente em contacto e a dar resposta às várias solicitações que vão sendo feitas, e portanto o introduzir estas melhorias, esta modernização do clube também permite que esses colaboradores também consigam melhorar a sua resposta, o seu trabalho diário, e se calhar deixar de perder tempo com determinadas funções. Sim. E se calhar focar-se noutras que estavam até esquecidas, ou nem tinham Ou tempo, ou nem tinham importantes, tempo para pensar, e começámos a explorar outras, porque aquelas já estão optimizadas e portanto já andam quase sozinhas, porque existe hoje em dia, felizmente, com os avanços que vão sendo feitos, condições para muitas das funções, tarefas que são desenvolvidas num clube, numa empresa, numa organização, seja ela de que natureza for. Há muitas tarefas, funções que são feitas e que hoje já podem ser feitas quase automaticamente. Sim. E ainda vamos falar de inteligência artificial. Portanto, senão não saímos daqui hoje. mas é isso, basicamente é também esse avanço e essa melhoria que nós identificamos que era essencial para o clube, para o clube conseguir competir com outros clubes. Ok. Então agora vamos falar um bocadinho do futuro. Okay? Caldas vai ter eleições agora para breve, não é verdade? Já tornaste público que tu vais recandidatar, então agora fala-nos um bocadinho disso. Quais é que vão ser as tuas prioridades agora para o futuro? Pois bem, a minha recandidatura surge, se calhar surge de uma forma natural, só tinha feito o mandato. O que é facto é que isto também foi aqui um processo, houve aqui um processo de reflexão. Se há 2 anos a minha candidatura e os elementos que aceitaram, também com bastante coragem, me acompanhar, foi um bocado repentino e também fruto do contexto e da situação em que os trabalhos da Assembleia Geral resultaram, não é? Porque houve uma Assembleia Geral
resultou na falta de candidaturas e portanto, na altura a direção entendeu que não tinha intenção de... Não é a tua direção, a outra, a Santa. A direção Santa não tinha, na altura, chegaram à conclusão que não tinham capacidade, não tinham motivação para continuar mais, nem num período transitório, e portanto fez com que o clube caísse ali no chamado vazio diretivo. Sim. E isso acelerou ali um processo e portanto a minha candidatura surgiu ali um pouco quase por ímpeto e sem grande, ou seja, não houve ali havia muita vontade, mas não houve muito racional. Foi uma candidatura mais irracional. Mais de impulso. Foi um impulso. Era preciso alguém chegar à frente. Era um desejo. Obviamente que depois também foi medido o risco. Fiz vários contactos. Um deles, inclusivamente, que já falei, do Mr. José Vala, que na altura foi nos contactos que eu fiz. Sim. E que na altura e a resposta que ele me deu mostra bem também a grandeza e a paixão que ele tem pelo Caldas, porque naquele momento ele podia dizer: "Oh, Rui, és candidato, acho muito bem, mas a minha tarefa no Caldas está concluída e eu vou à minha vida." E ele, na altura, teve a gentileza de me acompanhar e dizer: "Se tu fores eleito, podes contar comigo e eu continuo mais uma época, pelo menos no Caldas Sport Clube." E na minha candidatura, naquele momento, este é um dado, era fundamental pelo menos manter o treinador, porque eu sabia que era garante de sustentabilidade e de alguma tranquilidade no processo de preparação da época seguinte. E, portanto, e por isso continuo eternamente grato ao Mister. Agora, ao dia de hoje, esta candidatura já surge de forma diferente. Agora, a minha vida no último ano também levou algumas voltas, a todos os níveis, pessoal, profissional, que me fizeram muitas das vezes equacionar se devia ou não continuar, ou neste caso não é continuar, mas neste caso é se devia me apresentar como recandidato a presidente. E portanto foi aqui um período também de muita reflexão, de perceber que tipo de presidente é que eu podia continuar a ser num segundo mandato. A verdade é que há poucos meses, quando eu também cheguei à conclusão que devia apresentar a minha recandidatura, filo porque, lá está, porque existe esta ligação forte ao clube e senti que também não era justo da minha parte, neste momento, de alguma fragilidade, eu, por assim dizer, abandonar o barco e criar aqui, no fundo, se calhar, uma nuvem de fumo novamente de vazio diretivo. Porque o Caldas ainda não garantiu a manutenção, pelo menos ao dia de hoje, que estamos a gravar. Se calhar, quando se popular, espero que essa parte já esteja ultrapassada. E tivemos a questão de perder um treinador que teve 10 anos e que era sinónimo de estabilidade. Isso é inequívoco. Muito que algumas pessoas não achem, não tenham a mesma opinião, e eu respeito. A minha opinião é esta. E portanto estamos aqui num processo também de entrar num novo ciclo. Entramos aqui num novo ciclo. O treinador. Estamos a lutar pela manutenção na Liga 3. E eu acho que também não era justo da minha parte eu chegar à conclusão que para mim está bom, fiz aqui 2 anos, cumpri aqui um desejo, como tu acabaste de dizer, então um desejo teu, um sonho, vá lá, cumpri o sonho, mas agora, meus amigos, assim já chega, vem a outro. Eu vou seguir a minha vida, sim. O meu caminho é outro e não se cruza com o Caldas. Portanto, eu não entendo isso.
E, portanto, obviamente que falei em casa, Sim. também, porque no desempenho destas funções, porque o presidente do Caldas é o presidente voluntário, não é o presidente executivo remunerado, é o presidente voluntário. E isto também tem algum impacto, porque vamos abdicando muito tempo para outras coisas em função do desempenho desta tarefa, deste cargo. Nós bem sabemos, não é verdade? Ui, já vão mais 20 anos. Portanto, foi importante, obviamente, ter o apoio familiar, foi crucial também para eu poder novamente tomar esta decisão de querer avançar para um segundo mandato. E depois, obviamente, foi também perceber qual é que era a vontade daqueles que me eram mais próximos e que estão ligados ao Caldas. E, portanto, o feedback que também fui recebendo ao longo de vários meses foi que havia vontade de eu renovar para um segundo mandato e colocar-me à disposição dos sócios para me darem esse voto de confiança. Agora, nos próximos 3 anos, o grande desafio, nós falámos aqui dos desafios destes 2 anos, os desafios que se colocam para os próximos 3 anos não são muito diferentes. A questão financeira continua a ter um papel determinante para tudo aquilo que nós queremos fazer, portanto, nós temos que continuar com esta gestão rigorosa e de permanente criatividade em busca de novas receitas, explorar novas receitas, Novos patrocínios, digamos. novos patrocinadores, mais patrocinadores, Mais adeptos, mais sócios. Como é que estamos de sócios? Pois é, ou seja, portanto, esta questão financeira vai entroncar nessas subcategorias todas, que é aumentar os sócios, ter mais patrocinadores, ter mais adeptos, a ir ao estádio. Portanto, questão financeira fundamental. Uma segunda dimensão é as infraestruturas, que já é uma área que é falada há muitos anos, a falta de campos, a necessidade de campos, o aumento de praticantes. O Caldas não foge à regra. Nós temos atualmente a Quinta da Beneca, que é essencialmente para a formação, mas que os séniores por vezes também o utilizam para treinar, e que necessita de algumas intervenções, e nós temos feito algumas intervenções e tencionamos continuar a fazer intervenções na Quinta de melhoria, na Quinta da Beneca. Existe o Campo da Mata, que também tem que ser melhorado, como já falámos. Alugamos um campo nas Guerreiras para treinos da formação, porque, tendo em conta o número de equipas que temos, só o campo da Quinta da Beneca não permitia. Não dá vazão. Podia permitir, mas depois não tinham qualidade de treino, porque tinham que treinar em campos reduzidos. Portanto, temos esse lugar que já vem de há vários anos. Também tem que se pensar um bocadinho na qualidade do treino. É obrigatório, é crucial existirem mais campos e o Caldas ter acesso a melhores condições para treinar. Isso é um desafio que não é só do Caldas, é dos clubes que também operam nas Caldas e também, obviamente, do município e da Associação de Futebolaria e própria até a Federação. Tem todo o interesse também que os clubes tenham condições para trabalhar e existam mais praticantes, porque isso também vai alimentar a qualidade no topo da pirâmide. Isso é fundamental. Temos a questão da sede, que nós conseguimos novamente junto da Câmara renovar aquela cedência para que possamos deixar uma sede administrativa e ter uma sede condigna com os 100 anos, mais de 100 anos que o Caldas Sport Clube tem. Portanto, também vai obrigar ali um forte investimento para dotar aquele espaço de uma sede, porque atualmente está estruturado para uma creche, que era
Sim, se calhar as pessoas não sabem, alguns estamos a falar da antiga Colmeia. Exatamente. Ali ao pé do Chico, Exatamente. para as pessoas também terem a noção do que é que estamos a falar. Portanto, isso é um desejo antigo, um desejo que viu ali uma luz no ano do centenário do Caldas, que foi quando esse processo foi iniciado entre o Caldas e a Câmara Municipal, e que agora nós retomamos e que temos muita vontade de o concretizar. E, portanto, mais campos, o sonho, eu acho que o sonho que nos deve alimentar no Caldas é conseguir um dia, não sei se será nos próximos 3 anos, dificilmente, mas é ter um centro de treinos, com vários campos, uma equipe com um edifício de apoio. Isso seria fundamental para potenciar ainda mais a atividade do Caldas Sport Clube. E, portanto, esta parte das infraestruturas vai também entroncar aqui com um terceiro pilar, com a questão financeira, logicamente, mas depois aqui com o terceiro pilar que eu acho que é fundamental, que é o projeto desportivo. Nós temos, o Caldas deve ter um projeto desportivo ambicioso, que envolva todos os seus intervenientes, desde a base da pirâmide até ao topo. Portanto, falo da formação, dar condições para a formação se desenvolver a todos os níveis, mas depois também conseguir alimentar, como tem sido feito esse trabalho ao longo de vários anos, a equipa sénior, e ser uma equipa sénior competitiva, ter um caráter também social, e nós apostámos na nova vertente da Federação do Walking Football. Sim. Acredito que o Caldas, enquanto clube, mas que vê no futebol a sua principal modalidade, deve integrar o futebol praia, o futebol feminino, o futsal, e portanto fechar, como costumo dizer, que é fechar o círculo das vertentes associadas à Federação. Todas estas vertentes hoje em dia estão sob a alçada da Federação Portuguesa de Futebol, e eu acredito que o Caldas também deve desenvolver estas modalidades todas e portanto ter aqui um projeto desportivo sólido, formativo, e que no futebol sénior masculino continue a ter uma equipa sénior competitiva, com forte ligação à formação, aos jogadores formados localmente. Sim. E complementada com outros jogadores que apareçam e que se enquadrem em todos os critérios de um jogador que deve representar o Caldas Sport Clube. Então, e portanto estas são as 3 dimensões que eu acho que são fundamentais para os próximos 3 anos, que estão a continuar o rigor financeiro, sim, para criar sustentabilidade curto, médio e longo prazo no Caldas Sport Clube, a questão das infraestruturas desportivas e a questão da sede, e um projeto desportivo amplo, não só com a criação das modalidades, sim, que já o fizemos, mas no futebol começar a alargar ainda mais a sua atuação. O Caldas no passado já teve futsal, já teve futebol feminino, portanto não é uma novidade, só não teve futebol praia. Portanto, é só voltar a desenvolver áreas, e neste caso vertentes ligadas ao futebol que já desenvolveu, mas se calhar com uma ideia diferente. A ideia será sempre com o propósito de formar, nunca com o propósito de ter equipas de competição sénior. Não queremos começar com a pirâmide invertida, queremos começar por baixo e ir subindo de graus. E portanto acreditamos que num projeto desta natureza o clube pode criar aqui as bases para no futuro. Rodrigo, deixa-me te interromper, vamos continuar a falar, vamos só fazer mais uma pausazinha e voltamos já, até já. Yes the People, damos valor às pessoas e às organizações. Yes the People, uma marca com valor. Bem-vindos novamente, vamos pegar na conversa do Rodrigo. Rodrigo, falaste em novas modalidades, pelo que me apercebi.
Queres nos falar mais sobre isso? Estou a ver que isto vai ser o Caldas vai ser um clube desportivo anual. Todos os meses há eventos desportivos. Sim. É assim, o Caldas hoje em dia já tem uma atividade quase o ano inteiro. Sim. Porque o que acontece é, muitas das vezes, encerra a época dos séniores. Os séniores B, por exemplo, vão até mais tarde, a formação vai até mais tarde, depois temos ali um período de interregno, mas mais ou menos, porque agora até com o evento que é organizado nas Caldas da Futmania, nós temos algumas equipas que continuam a treinar para participar nesse torneio, que calha normalmente no fim de semana em que os séniores iniciou a nova época. Retomam. Agora, nós realmente o que estamos aqui a falar é que ao desenvolvermos estas modalidades de futsal, futebol praia e o futebol feminino, obviamente ainda vamos ter mais atividade e uma atividade ainda mais permanente. Agora, no fundo, o Caldas já tem uma atividade ao longo dos 12 meses. Uns funcionam 10 meses, mas como estão desfasados dos outros 10 meses dos restantes, acabamos, quem está na parte diretiva e a planear época após época, está sempre ligado à ficha, nunca desliga. Nunca desliga. Isso é verdade. E assim, e desta forma, com esta ambição ainda mais, com esta ambição de ter mais vertentes ligadas ao futebol, ainda mais a ficha não está. E as infraestruturas, como é que se pretende? A Câmara está ciente, a Câmara Municipal está ciente que é preciso dar essas condições para o Caldas poder ter mais atividade, um maior crescimento. A praia, essa peça não temos por nada. Mas falas do futsal, falas do futebol feminino, que eu acho que até, se é uma opinião, é um setor que devia apostar, não é? Como é que vamos gerir isso em termos de instalações? Sim, o futebol feminino é inequivocamente uma aposta da Federação, e a Federação cada vez está a investir e a canalizar mais meios para o futebol feminino. E por isso é que o futebol feminino tem tido este crescimento exponencial, não só em termos de número de praticantes, número de clubes, competitividade das suas provas, mas depois também o reflexo na competitividade da própria seleção, que consegue participar em fases finais de competições internacionais, consegue lançar jogadores para clubes estrangeiros. Portanto, há aqui realmente um trabalho grande e uma aposta grande por parte da Federação. Nós nas Caldas temos história com o futebol feminino através da Desfrentes. O Caldas também já teve o futebol feminino há uns anos. Nós já, em reuniões que tivemos com a Câmara, transmitimos este desejo de começar a desenvolver o futebol feminino e o futsal. Numa primeira fase nunca iremos ter muitas equipas. Agora, o que é facto é que tem que haver espaço e tem que haver condições para que estas equipas treinem. O futsal também é feminino ou é só masculino? Como é que vocês estão a pensar? Será só masculino. Nesta fase na primeira fase será só masculino. Ok. Então, e diz-me uma coisa, com tanta modalidade, a pergunta impõe-se, então, onde é que tu queres ver o clube daqui a 4, 5 anos? Com tanta modalidade, com o projeto desportivo, com a sustentabilidade, sim. Com a melhoria das infraestruturas desportivas, e bem que tu disseste, e nós, eu pelo menos tenho esse conhecimento, que é preciso melhorar, não é? Onde é que tu queres ver o clube? Daqui a um período. Eu acho que nós temos que, quando estamos envolvidos neste tipo de organizações e de outra natureza, mas nas organizações por si só, devemos ser sempre ambiciosos e devemos querer sempre mais. E mesmo quando nós sairmos das instituições, elas vão continuar, e quem vem a seguir há de ter sempre ainda mais para fazer. Elas nunca se esgotam. Têm sempre muita margem de crescimento, e com também a aceleração no mundo em que vivemos hoje, há sempre coisas novas a aparecer e há sempre novidades e há sempre desafios a surgir para quem é dirigente e para quem está à frente das organizações públicas ou de caráter público.
que operam na nossa comunidade. Agora, em relação ao Caldas, perguntaste sobre a questão dos sócios. Por exemplo, daqui a 5 anos, o Caldas é o meu desejo, e acho que deve existir estas metas. O Caldas hoje em dia tem cerca de 2.500 sócios. Eu considero que daqui a 5 anos, no mínimo, devia ter 5.000 sócios. Era a meta realista e mínima como ambição de um clube como o Caldas Sport Clube. Ter 5.000. E estes 5.000 não me parece que seja... Obviamente dará trabalho. Vai dar trabalho. Mas não me parece que seja irrealista, porque nós vivemos o Caldas está inserido num concelho com 54.000 habitantes. O Caldas, felizmente e por mérito próprio, não leva só o nome das Caldas pelo país fora. Também representa, muitas das vezes, o Distrito de Leiria, a região oeste. E, portanto, nós temos já um alcance e uma representatividade que transcende as fronteiras das Caldas da Rainha. E, portanto, temos aqui uma margem de crescimento não só dentro destes 54.000 habitantes nas Caldas da Rainha. Sim. Mas depois também, se falarmos só de caldenses, nós temos comunidades espalhadas pelo mundo fora. Temos caldenses que não vivem nas Caldas, que estudam ou trabalham fora das Caldas. Porque é assim, a vida é assim. Sim, claro. Mas continuam ligados às Caldas da Rainha, porque têm cá familiares, e muitos deles continuam a ter algum carinho especial pelo Caldas, porque alguns até passaram pelo Caldas na sua formação, ou algum familiar teve ligação ao Caldas. Portanto, acho que os 5.000 é o número que devemos definir, atingível, é isso. definir como meta, e acho que é perfeitamente atingível. Vai dar trabalho, devemos ser criativos no desenvolvimento de campanhas, na forma como comunicamos e queremos chegar e queremos que a mensagem chegue a quem não é sócio, para se tornar sócio. Mas acho sinceramente que esses 5.000 sócios seria possível daqui a 5 anos. E se fosse mais, um tanto melhor. Depois, obviamente, daqui a 5 anos, o clube, em termos de infraestruturas, terá que estar diferente. Sim. Se tiver mais modalidades, mais praticantes, o desejo, obviamente, é que tenha mais praticantes que aqueles que tem hoje. E tendo mais praticantes, mais modalidades a operar, obviamente que as infraestruturas têm que acompanhar. Neste caso, as infraestruturas esportivas. Mas daqui a 5 anos, nós queremos que também, por exemplo, a sede já esteja a funcionar. O Caldas já tenha, por exemplo, nessa sede, um museu digno, que as pessoas possam visitar, possam conhecer a história do Caldas Sport Clube, que é uma história de quase está 110. perto está quase a completar 110 anos. Portanto, é uma história rica. E agora até existe a exposição dos primeiros 40 anos do futebol sénior do Caldas no Museu do Ciclismo, e nós ali conseguimos também ter uma noção que o Caldas tem conseguido atingir feitos notáveis nos últimos anos, com as meias finais da taça, com o acesso à Liga 3, com o jogo da taça contra o Benfica, campeão nacional, até aos penaltis, este ano com o Tondela e com o Braga. Há uns anos também aquela eliminatória do Braga na Quinta da Beneca. Sim, sim. Luta claro. pelo acesso à segunda liga, que infelizmente não conseguimos pela derrota que tivemos aqui no Campo da Mata contra o Viseu. Sim, sim. Portanto, há aqui o Caldas foi campeão nos anos 70 da terceira divisão. Portanto, há aqui um conjunto de marcos mais recentes, mas que, se nós formos observar e visitar essa exposição, vemos que nos primeiros 40 anos o Caldas também teve um crescimento vertiginoso. Até aos anos 50 foi sempre a crescer, foi sempre a aumentar a atividade do clube, que depois culminou com o acesso, a subida à primeira divisão, onde conseguiu depois estar 4 anos a competir. Portanto, o Caldas tem muita história e é fundamental também quem desempenha funções diretivas perceber a história
das organizações onde está inserido. Preservar essa história. Exatamente. Preservar. Porque isso vai nos ajudar também a perspectivar o futuro e percebermos até onde é que nós podemos chegar. Isto para dizer que esta questão das infraestruturas, esta questão da sede, esta questão do museu, esta questão da sustentabilidade financeira, esta questão do aumento do número de sócios, irá permitir que o clube, obviamente, daqui a 5 anos, tenha um orçamento diferente e possa ambicionar outros patamares. E temos que ter também esse arrojo. Eu, daqui a 5 anos, em termos de futebol sénior masculino, gostava de ver o Caldas comigo a presidente ou com outro presidente, porque 5 anos já ultrapassa o triênio deste próximo mandato, mas eu gostava de ver o Caldas ou continuar consolidado na Liga 3 ou eventualmente a disputar um campeonato profissional, uma segunda liga, por exemplo, onde estão 2 rivais do Caldas, o Torrense e a União de Leiria. Porque não? Acho que os passos têm que ser dados. Não nos devemos contentar com o que temos, devemos querer sempre um pouco mais. Essa é a minha filosofia e a equipa que estou a reunir também comunga dessa forma de estar. São pessoas jovens, outras menos jovens, com diferentes experiências de vida, que têm formação em diferentes áreas, mas que estão unidas porque gostam do Caldas, porque passaram pelo Caldas em algum momento da sua vida e hoje entendem que podem também ajudar o clube a ser diferente e a crescer e a melhorar, mantendo sempre os seus valores e a sua identidade, porque é isso que também nos caracteriza. O Caldas é um clube especial. Eu muitas das vezes vou acompanhar a equipa, vou sempre acompanhando a equipa aonde vai jogar, e quando pelo meio vou conversando com outros dirigentes, todos têm um carinho especial pelo Caldas. Mesmo vários elementos da federação partilham esse carinho que têm pelo Caldas, que o Caldas é um clube diferente. O Campo da Mata também ajuda a que aquele ambiente seja diferente. Os caldenses, a forma como se comportam, os sócios, os adeptos, aqueles que têm por hábito ir ver o Caldas ao Campo da Mata, também têm um comportamento correto e que é valorizado pelos agentes desportivos, tanto dos outros clubes, como da árbitros, como agentes ligados à federação. E, portanto, é também estes valores e esta forma de estar que nós, com ambição, mas devemos sempre preservar, e por isso é que o Caldas também tem conquistado por futebol, que é o prémio da Liga 3, que é atribuído à equipa que durante aquela época desempenhou da melhor maneira e valorizou os valores corretos para estar no desporto, o fair play, a ligação à comunidade, e portanto o respeito pelos adversários, pelos intervenientes no jogo, e portanto o Caldas deve ser isso, deve continuar este caminho. A história do Caldas nem sempre foi fácil, teve altos e baixos, como todas as instituições. A instituição base é a família. E não há famílias perfeitas, todas as famílias também têm momentos altos e baixos, e têm discussões, e têm... E os clubes são iguais. Mas há uma coisa que prevalece sempre, que é o sentimento, é a vontade de fazer o melhor possível, de fazer o bem, de seguir em frente, de ter um caminho. E, portanto, no Caldas também foi um pouco assim. O Caldas foi feito de homens e mulheres que muitas das vezes abdicaram do seu tempo familiar e entre amigos para se dedicar a uma causa nobre que era o Clube da Terra. E, portanto, hoje estamos aqui e acho que daqui a 5 anos a minha previsão é que o Caldas estará seguramente melhor. E seja com o Rodrigo e com a sua direção, ou seja com outro presidente, isso não tenho dúvidas que isso irá acontecer, porque quem estará à frente do Caldas
será sempre alguém que quer o melhor do Caldas. Claro, de acordo, Todas as pessoas que passaram pelo Caldas, eu acredito que queriam o melhor do Caldas. Às vezes é que não conseguimos, ou não conseguimos mais, ou não está ao alcance, ou criamos obstáculos. Nestes 2 anos também não foi tudo fácil, também nos foram criando obstáculos, também nos foram criando adversidades. E por vezes foi difícil, por vezes fomos criticados, porque também é normal. Temos exposição pública, somos escrutinados, inevitavelmente, e temos que ter a capacidade para encaixar isso para ouvir, muitas das vezes, opiniões diferentes, críticas, faz parte. Agora, acredita, quem está hoje e quem estará amanhã e daqui a 5 anos vai querer o melhor para o Caldas, e eu acredito piamente que o Caldas tem muito potencial para crescer. E, portanto, daqui a 5 anos, mais sócios, mais condições para ter um orçamento maior, melhores infraestruturas, uma equipa competitiva, esteja ela a competir na Liga 3 ou num campeonato profissional, quem sabe, há condições para trilhar esse caminho e ter mais praticantes, continuar a ser um motor de desenvolvimento esportivo nas Caldas da Rainha, em Leiria e no Oeste. Muito bem. Rodrigo, estamos a terminar. Eu só te queria pedir fazer mais uma questão, que é: que palavra é que tens de dizer, já que se aproxima o período eleitoral, não é? Digamos, que palavra é que tu queres dizer alguma palavra aos sócios e adeptos para o ato eleitoral, para a sua participação, digamos? O que é que tu queres deixar? Alguma mensagem? Algum recado? Estás à vontade. Eu acho que o mais importante é participarem. Podem participar de várias maneiras. Podem participar apresentando listas ao ato eleitoral que estamos a viver, ou participar por simplesmente comparecendo numa Assembleia Geral, fazendo questões ou votando. Isso é participar. E o meu apelo é esse, é que o Caldas tem 2.500 sócios, alguns são menores, portanto não têm direito a voto, mas os que têm 18 anos ou mais, o meu apelo é que possam reservar o dia 11 de Abril para ir votar, para ir questionar, se for esse o caso, se tiverem dúvidas, até eventualmente darem sugestões, se quiser, porque há um ponto que permite que o sócio possa explanar aquilo que entende explanar dentro do âmbito, não é? São as eleições, estamos a falar sobre o Caldas, vamos falar sobre o Caldas, podem dar sugestões, podem fazer questões. Acho que há esse espaço, há essa baliza que permite que o sócio possa se expressar. E votar, porque muitas das vezes, quem é sócio do Caldas e está mais por dentro sabe que nós chegamos a ter assembleias com 15, 20, 15, 20. Pensar exatamente a mesma coisa. 15, 20 sócios. Quantas vezes é que já se viu? 15, 20 sócios. Nós, nas últimas eleições, tivemos 260 sócios a votar. Por isso é que até tivemos que ir para o auditório dos Pimpões. Durante estes 2 anos tivemos uma assembleia, tivemos mais de 100 sócios inscritos, que foi uma assembleia onde falámos essencialmente sobre sociedades desportivas, e portanto isso criou ali alguma expectativa nos sócios, e os sócios disseram presente. Mas existem outras assembleias que são importantes, porque discutimos orçamentos, apresentamos contas, e por vezes não sei se é do horário, não sei se é do dia, não sei se é o tema que não suscita assim tanto interesse, mas o meu apelo essencialmente é: participem. O dia 11 também acaba por ser uma experiência, porque vai ser um sábado à tarde, às 17 horas, no auditório da Câmara Municipal. O meu apelo é que possam comparecer, possam votar, já estão a participar, já estão a exercer, já estão a dizer que querem estes órgãos sociais ou não querem estes órgãos sociais. Isso também é importante até para reforçar não só a legitimidade, mas no fundo a obrigatoriedade ou a responsabilidade, assim é que é, dos órgãos eleitos. Porque os órgãos eleitos eleitos por
Meia dúzia. por 15 sócios é diferente de uns órgãos eleitos por 500 sócios. Acho que o nível de responsabilidade e de legitimidade é completamente diferente. E acho que os sócios devem também fazer essa autorreflexão e perceber que o facto de estarem a votar estão a responsabilizar. Sim, E de hoje para amanhã, corra bem ou corra mal, deram aquele voto de confiança. Claro. E podem depois pedir satisfações. Se não votarem também, obviamente, é só Claro, participar claro, na Assembleia Geral. Claro. Mas acho que é importante reforçar esta participação, até porque o facto de participarem também é um sinal que dão de vivacidade do próprio clube. Claro. Não, eu concordo contigo, essa da vivacidade do clube, concordo contigo. Muito bem, Rodrigo, resta-me agradecer a disponibilidade e foi muito agradável a conversa e perceber que tens ideias que ainda sentes o Caldas, como poucos, eram, como tu dizes, era um desejo, depois foi um sonho, não é? Continua e nós voltaremos para o próximo episódio. Até lá.